No programa de hoje, nós vamos conversar com o ex-presidente da OAB Jaboticabal e atual coordenador da Comissão de Ética e Disciplina. A conversa de hoje é com o Dr. André Bottino. Dr. André Bottino, satisfação em recebê-lo aqui no podcast da OAB, entidade que o senhor comandou por muitos e muitos anos. Primeiramente, posso deixar o senhor de lado e te chamar de você? À vontade, a gente tem a amizade há tanto tempo, né? Acho que não se faz necessário isso. Muito, isso é ótimo, isso é ótimo. André, satisfação em te receber aqui no podcast da nossa querida OAB. Prazer te receber aqui. Você é uma grande figura, muito estimado por nossos colegas advogados, pela entidade, fez um relevante e importantíssimo trabalho aqui para a entidade, né? Seja muito bem-vindo. Obrigado, agradeço o convite, é uma honra estar aqui presente nesse podcast da OAB. Muito obrigado. André, vamos lá, vamos tratar de alguns assuntos aqui de pertinência para a advocacia, para a sociedade em geral, enfim. Você foi presidente da ORD por um período bastante importante para a subseção. Sobre a sua presidência, a gente enfrentou a transformação dos processos físicos para virtuais, 2015. A gente enfrentou a pandemia, a gente enfrentou as audiências, a novidade das audiências virtuais, que agora se tornaram mais comuns, né? Olhando para trás, qual que foi o principal desafio da sua presidência? Com certeza a pandemia. É mesmo, trouxe bastante problema. Com certeza os tempos de pandemia foram os piores. A gente tinha que manter o serviço funcionando e ao mesmo tempo garantir a segurança não só dos nossos colaboradores, mas também da população. E incrivelmente, Alamar, em nenhum dia a gente não teve serviço prestado na OAB. Independente da pandemia, todos aqueles que necessitaram de nomeação de advogado tiveram o seu atendimento aqui. Tivemos que fazer muitas adaptações no atendimento, colocar as baias com separações, o distanciamento marcado no solo. Teve aquele povo que fazia desinfetação aqui, né? Pelo menos 2 ou 3 vezes a gente teve que fazer desinfecção aqui na casa quando colaborador nosso pegou Covid. Então foi muito desafiador. A gente recebeu visita do secretário de saúde para liberar o local, conversamos com a promotoria de justiça, ou seja, nem um dia a gente ficou sem o serviço e tentando garantir o máximo de segurança possível. E ainda tendo que lidar com aquele medo generalizado que a advocacia tinha, principalmente os nossos colegas mais velhos, mais vulneráveis à doença, que eles não podiam comparecer em plantões, então a gente tinha que protegê-los também. Então a gente teve que readequar toda a questão de plantões, retirando os mais velhos, protegendo essas pessoas. Então foi muito desafiador, mas a gente conseguiu, não teve nenhum dia sem atendimento. Isso para mim foi a nossa maior alegria, porque num momento tão ruim, a gente não teve solução de continuidade no nosso serviço. Prestamos todos os dias, da mesma qualidade que você conhece, que a gente sempre prestou. Exatamente. O Leandro Carnal, já falei isso aqui, ensina que pandemia, guerra e revolução tem obviamente o prejuízo para a sociedade, para a história, para tudo, né? Os envolvidos muito grande, mas acaba por avançar a sociedade. E aí também avançou, né? Porque você concorda que essa questão da virtualização, não sei se a gente pode chamar assim, os processos sendo digital agora, a gente conseguindo fazer audiências no nosso escritório sem precisar se deslocar. Eu não falo por fora de Jaboticabal, era até gostoso, mas eu falo quando tinha audiência em cidade fora, muitas vezes a gente tinha audiência em outros estados, né? Eu lembro uma vez um advogado que teve que ir para Frederico Westphalen, interior do Rio Grande do Sul, para ficar numa audiência de 10 minutos. Então, assim, era muito gasto, muita despesa, muito cansaço. E hoje em dia, essa digitalização, essa nova tecnologia avançou e ajudou, não? Para mim, Alamar, ajudou demais. Por exemplo, basta lembrar os mais novos que a gente, quando ia distribuir uma ação judicial, a gente tinha que distribuir a ação judicial pessoalmente. É verdade. Quando a gente ia arrolar testemunhas em processo judicial, você tinha que protocolar na sede do processo o rol de testemunhas, não podia ser pelo protocolo integrado.
Então essas coisas, sim, foi uma evolução muito grande que a gente teve. O pessoal novo nem sabe que é protocolo integrado, né? E segurança, né? Porque quando eu me desloco para uma audiência fora, eu também corro o risco de um acidente de trânsito, de alguma coisa acontecer, de eu me atrasar para a audiência por conta de um pneu furado, de um problema mecânico no veículo, etc. Então isso daí facilitou muito a nossa vida. O que eu lamento, isso daí infelizmente é um preço que a gente vai ter que pagar pela digitalização, é essa falta de contato. Às vezes eu vejo que a advocacia tem perdido muito porque não troca mais experiências. Porque você lembra, quando a gente começou, a gente trocava muita experiência com os mais velhos no fórum, que nos ensinavam muita coisa, né? Porque a gente aprende conversando, e a gente aprende também ali no presencial, no contato olho no olho, quando a gente ganha e quando a gente perde. Então isso a gente perdeu muito. Eu vejo que a advocacia mais nova, eles não têm mais esse contato com o outro mais velho. E muitas vezes no mundo digital, é outra coisa que é triste também. Quando você não conhece a pessoa pessoalmente, às vezes a gente vê casos de desrespeito entre colegas mais novos e mais velhos, porque é muito fácil no meio virtual você falar alto, você falar grosso ou você desrespeitar, porque você não está diante da pessoa. E a gente que teve contato com os advogados mais velhos, sem citar nomes, tem alguns aí, se você fosse desrespeitar eles ao vivo, você corria alguns riscos, até físicos. Até físicos ali, né? É verdade, bem colocado mesmo. Eu acho que você tem toda a razão, né? A convivência foi prejudicada nisso tudo aí, e por decorrência a experiência, né, acabou sendo também prejudicada. Você compartilha menos, né? Você compartilha bem menos. Eu estou montando um curso, se Deus quiser sair esse semestre, para ser apresentado na Escola Superior de Advocacia, para a gente tentar levar para a advocacia do Estado de São Paulo, que ele se chama Estratégias de Audiência Civil. O que eu percebi nesses anos? Que como não tem mais esse contato tete a tete nas audiências e no pré-audiência, porque o pré-audiência era importante, né? Quando a gente aguardava a audiência, eu conversava com o colega. E a gente aprendia algumas estratégias ali do que fazer numa audiência. Hoje, como você está no teu escritório, com o seu cliente geralmente, ou até seu cliente nem está ali, você não tem mais contato. Então eu vejo, pelo contato com os meus alunos na faculdade, que se perdeu muitas questões estratégicas do que pode fazer numa audiência, do que não pode, do que é ideal, do que é necessário. Então, eu estou elaborando esse curso justamente para tentar suprir essa deficiência que a gente tem desse contato, desse aprendizado que a gente tinha no dia a dia forense e que hoje a gente não tem mais esse contato no dia a dia forense. Então, estou formatando um curso aí. Eu acho que eu termino esse semestre, se Deus quiser, porque é complicado montar, né? Você tem que pensar em várias coisas. É uma responsabilidade muito grande, porque a nossa Escola Superior de Advocacia é renomada no Brasil inteiro e tem repercussões até no exterior. Então você não pode montar um curso de qualquer maneira. Né? Já que você tocou no assunto sobre o seu magistério lá na Faculdade de São Luís, conta pra gente um pouquinho disso daí. O que eu queria saber sobre a formação desses novos profissionais da faculdade, do direito em si, que você está no meio educacional, acadêmico ali. Na sua visão, como o ensino jurídico tem evoluído? Olha, eu estou na Faculdade de São Luís desde 2015, então já vai para 11 anos que eu estou lá, né? O que eu tenho percebido no ensino jurídico é uma dificuldade cada vez maior de você passar o conteúdo face às mídias digitais, né? Porque a gente tem vários tipos de alunos. Então tem uns alunos que eles conseguem estudar pela leitura de livros, que hoje é uma minoria, e os outros é através de rede social. Eles estudam através de vídeos no YouTube ou vídeos em outras redes sociais. Né? Então, é um desafio muito grande. Por que é um desafio grande, Alamar? Porque como a gente, você formata a sua aula, você estuda para aquela aula, através de livros e de autores consagrados, você fala um linguajar, e você sabe, o direito ele tem um linguajar diferenciado, um linguajar técnico. E a gente tem dificuldade muitas vezes de comunicação com o aluno. Por quê? Quando ele vai assistir um vídeo no YouTube ou alguma rede social, o linguajar já é mais simples, porque não é só o estudante do direito que vai olhar aqueles vídeos, é o público em geral. Então eles têm um vocabulário menos técnico e você tem uma dificuldade um pouco maior
de conversar com eles, explicar. Então, um dos desafios do ensino jurídico hoje em dia é você tornar clara a explicação da nossa legislação, da nossa doutrina, numa linguagem que seja inteligível para o nosso aluno, né? E que dê uma boa formação para ele ao mesmo tempo. Né? Porque o mundo está mudando demais. Exatamente. E para isso, quais seriam você tem em mente alguma coisa assim para essas medidas serem apropriadas? Difícil, né? Olha, é difícil. O que eu tenho feito com os meus alunos, e eu acho que eu tenho tido sucesso, é você buscar no transcorrer de uma aula, por exemplo, que hoje a pandemia também ajudou isso, eu abri até um parênteses, porque antes da pandemia, por exemplo, as minhas aulas eram no estilo que eu tinha lá na década de 90, lá no Unesp de Franca. Então você usava giz e lousa. Só que quando veio a pandemia, você tinha que dar aula online. Você não podia estar presente na faculdade. Então o que nós tivemos que desenvolver? Toda uma metodologia através de vídeos e de imagens, né, e de slides para você se comunicar com o aluno à distância. O que aconteceu? Eu consegui hoje, as minhas aulas são todas pré-enviadas ao aluno, ou seja, eles recebem a minha aula antes de terem essa aula, né, através de slides em PowerPoint que eu apresento em sala de aula. Ou seja, eu consigo me comunicar melhor com eles. Então, mesmo com essa dificuldade, às vezes, técnica do palavreado, eu consigo, no transcorrer da aula, decodificar isso para eles. Então, eles perguntam assim, professor, mas o que significa tal palavra? Aí você vai explicando para eles, porque você já tem um embasamento aqui dos slides. Quando você já tem um slide, ele já está visualizando alguma coisa. Se ele já está visualizando numa linguagem que eu coloco técnica ali, ele vai perguntar, mas o que é isso? Então, isso tem ajudado. Né? E a Faculdade de São Luís também, Alamar, até espero que meus alunos depois vejam esse vídeo, a gente tem uma vocação empresarial e os nossos alunos, eles trabalham o dia inteiro e chegam lá à noite para estudar. Então eles já chegam cansados. Então você já tem que ter isso em mente também. Você tem que ter em mente que você está trabalhando com pessoas que ficam o dia inteiro em trabalhos muitas vezes muito exaustivos e que está lá à noite se esforçando para ter uma formação melhor. Então a gente já tem que também tratar dessa maneira o nosso aluno. Eu já tive aluno, Alamar, que ele trabalhava na caldeiraria da usina e depois que saía da aula. Eu ia falar, talvez, né, nem ligado com o ramo do direito. Acho que até na maioria das vezes hoje em dia. A maioria das vezes não é ligado ao ramo do direito. A gente tem profissões comerciárias, comerciários, pessoas que trabalham no comércio, pessoas que trabalham em indústria, pessoas que trabalham em usina. E esse, por exemplo, que trabalhava na usina e saía da sala de aula para trabalhar na caldeiraria da usina, hoje ele advoga. Então, isso nos traz muito orgulho, porque mostra que, apesar de todas as dificuldades que a gente tem, desse ensino jurídico cada vez mais desafiador, os nossos alunos no São Luís, eles têm tido sucesso. Nosso índice de aprovação é muito grande na OAB, foi histórico até. Comparado, inclusive, com faculdades de outras cidades maiores, inclusive. Aí, nessa sua experiência com essa nova formação, geração de advogados em formação, na verdade, o que a população, os próprios advogados, o meio jurídico pode esperar dos novos advogados nos próximos anos? Olha, eu acho que a nova advocacia é uma advocacia em que ela tem uma tendência de se comunicar melhor, quando eu falo melhor, no sentido mais informal com a população. Sabe? Eles conseguem ter um contato menos distante que nós tínhamos. Porque, em razão até da nossa formação, dos professores que a gente teve, nós tivemos uma formação, o linguajar nosso é diferenciado. Às vezes a gente estava conversando com o cliente nosso, ele não entendia o que a gente estava falando. E o que a gente fazia? Deixa que eu resolvo. Só que como é que funciona hoje? Ele tem acesso ao processo. Mais informação. Ele dá um clique ali, ele assina o Jus Brasil, por exemplo, ele tem acesso ao processo, o que está acontecendo no processo, ao que foi pago, ao que deixou de ser pago, ao que foi levantado, deixou de ser levantado. Ou seja, aquela questão do advogado ficar num pedestal, né, e o cliente ali embaixo e sendo tratado assim, eu estou tratando para você, sem muita prestação de contas, acabou. O que eu tenho reparado, e eu trabalho com advogados mais novos no escritório, essa comunicação deles com o cliente é muito mais horizontal
Legal. do que a nossa. A nossa comunicação era vertical, era a gente aqui em cima, né? E eles ali embaixo. Hoje é no mesmo nível. Então, eles mandam WhatsApp, eles mandam... E a conversa é assim, todo momento. E às vezes a gente que é mais antigo chama atenção e fala, gente, mas vocês dão tanta atenção assim, vocês conversam tanto assim com o cliente, e eles falam, mas assim que é hoje. Porque a comunicação hoje é horizontal e a nossa comunicação era vertical. Então eu vejo essa vantagem na advocacia, embora para mim que tem essa formação mais antiga seja até difícil para mim fazer isso, mas para eles é natural. Então eles conversam com os clientes assim, de uma maneira muito natural, e o cliente hoje tem muito mais informação. Né? A gente sabe de vários problemas que pode acontecer dentro do processo judicial, em que você hoje não consegue esconder nada do cliente. E nem deve, né? Nem deve. Mas acontecia antes. Acontecia antes do advogado não falar que tinha dinheiro em processo, que foi levantado, valor de custa. Hoje o valor de custa, você vai falar para o seu cliente que o valor é de 10, ele olha na internet e fala, não é 10, é 2. Como é que o senhor está me cobrando 10? Então, eu vejo que a advocacia ela tem ficado mais democrática no sentido das informações, e os novos advogados que estão chegando, eles têm uma comunicação melhor com a clientela. E com o linguajar, Alamar, mais simples, eles se entendem entre eles assim, de uma maneira muito mais rápida. A única desvantagem que eu vejo é essa, de não ter essa convivência com a advocacia mais antiga e não conseguir agregar um conhecimento que vai passando de geração em geração, de como você atua numa audiência, como é que você se relaciona com o juiz, como é que se relaciona com o promotor de justiça e até entre os próprios colegas. Isso é uma falha que, voltando, né? Uma das coisas que eu gostaria, com esse curso que eu estou pensando, era essa aproximação. Bem colocado, bem colocado. O André, voltando lá para o seu mandato de OAB, de presidência da ordem por tanto tempo, foram 3 mandatos, né? De 2015 até o ano passado, né? Até 24. Tá no retrasado. Né? 24, né? Até 2015 a 24, 3 mandatos, isso mesmo. Durante a sua gestão, aí, independente de ano, nos 3 mandatos, né? A gente percebeu sempre um fortalecimento institucional muito contundente por parte da administração local. O que significa, na prática, fortalecer a OAB do interior? Olha, fortalecer a OAB do interior, em primeiro lugar, é você manter um relacionamento sem nível hierárquico com os membros do Poder Judiciário e do Ministério Público. Essa é a primeira coisa. A magistratura tem a dignidade dela, o Ministério Público tem a dignidade dela e a advocacia também tem. Então não existe uma hierarquia entre a gente. Então, deixar bem claro na representação da ordem que nós somos iguais e que nós temos os mesmos direitos. Então, a advocacia do interior, primeira coisa, precisa... Chegou algum fato alguma vez na tua administração que precisou ser contundente? Opa, peraí, nós precisamos aqui tratar todos iguais? Não, porque a gente tem uma construção, Alamar, e você foi presidente também, que sempre a OAB teve um respeito por parte do Poder Judiciário de Jaboticabal, sempre. E vice-versa. Sempre houve esse respeito. Eu me lembro, quando no meu primeiro mandato, o Corregedor-Geral de Justiça do TJ era o Dr. Pereira Calças, que depois viria a se tornar presidente do Tribunal de Justiça, logo em seguida. Meu tempo era o Celso Limonge ainda, já falecido. Celso Limonge. E numa das visitas correcionais que ele fez aqui, ele falou assim para mim, o que me chama a atenção em Jaboticabal é uma curiosidade que eu não vejo em nenhuma outra cidade. É a única cidade que eu visito em que a advocacia fala bem da magistratura e a magistratura fala bem da advocacia. Isso é muito bom, né? Os dois se tratam com respeito e se elogiam. Isso não existe. Quando eu vou nas outras cidades, a advocacia aproveita a minha visita para desancar a magistratura. E a hora que eu vou confrontar a magistratura desanca a advocacia. E aqui não, aqui é um respeito mútuo. Então essa é uma construção que não foi minha, uma construção que passou por você, passou pelo Dr. Trindade, passou pelo Dr. Cassiano, pelo Dr. Zé Roberto Botino, pelo Dr. Geninho e assim por diante. Eu acho que os mais antigos é que fortaleceram essa base, sem dúvida. Então eles construíram, e nós herdamos isso, né, uma questão de respeito muito grande do judiciário para conosco e de nós também para eles. É verdade. Uma das suas vertentes também, eu lembro bem dos seus discursos e do trabalho desenvolvido, foi a defesa das prerrogativas, né?
E até hoje, tem até advogado, quanto mais a população, que não tem um conhecimento específico, confunde prerrogativa com ética. Vamos fazer essa distinção primeiro. Tem uma diferença bem grande, né? Porque quando a gente fala em prerrogativas, a gente está falando na atuação do advogado no exercício da profissão, representando o seu constituinte. Então, quando nós agimos, nós não agimos em nome do André, do Alamar, não somos nós que estamos agindo, nós agimos em nome de terceiro. E agindo em nome de terceiro, nós temos direitos, temos deveres, óbvio, mas temos direitos também. Então, quando esses nossos direitos são violados, nós devemos o quê? Invocar a proteção da OAB para que ela intervenha e aquela autoridade que abusou do poder, ela se desculpe ou ela haja de uma maneira adequada em relação à advocacia. Que explicação didática. Então, a prerrogativa, na verdade, é a OAB, quando ela percebe que houve uma violência contra a advocacia no seu exercício profissional legítimo e atua para sanar essa afronta e fazer depois um desagravo, por exemplo. Agora, a questão ética já é diferente. É quando o advogado, no exercício do mandato do seu constituinte, ele fere a lei ou prejudica o seu constituinte, ferindo a ética profissional. Aí a OAB atua para punir esse advogado que sai daquele caminho ético, para de ser advogado, deixa de ser um advogado representando os seus clientes ou agindo em nome próprio ou se apropriando de numerar vários tipos de atuações que ele pode ter aí. Então a OAB vai coibir. Então, por exemplo, eu fazia questão, e você lembrou bem, quando a gente entregava a carteira profissional para o novo advogado, a gente dizia o seguinte: olha, você fica tranquilo, se você for violado nas suas prerrogativas, nos seus direitos, você vai contar conosco para te defender. Mas se você violar a ética profissional, aguarde, porque nós vamos te punir também. Então, a mesma mão que vai te afagar é a mão que vai te bater se você se afastar do caminho correto da boa advocacia, né? Só trazendo, assim, complementando o que você falou, se me permite, há exemplos, por exemplo, assim, a questão da falta da necessidade da defesa de prerrogativa, melhor dizendo. Por exemplo, quando a gente tem esses casos na internet divulgando entre que juiz briga com advogado em tribunal do júri e daí não deixa o advogado falar, ou porque quando o advogado quer gravar a audiência, gravar o próprio advogado, não os demais, juiz não deixa, daí precisa intervir a prerrogativa, é direito do advogado e tudo mais. E no caso de ética, por exemplo, trazendo o bom conceito que o André disse, mas trazendo a exemplo, é quando o advogado, por exemplo, não presta contas no serviço realizado no final do processo, quando ele levantou determinado dinheiro e tinha que pagar o cliente e não pagou, por exemplo. Então ele para de ser advogado e passa a ser criminoso, inclusive podendo responder até por crime de receptação indébita, receptação, né? Apropriação indébita, Então é bem grave, né? Ainda nesse caminho seu da experiência, da vivência da OAB no mandato, teve algum episódio, eu acredito que aqui em Jaboticabal não, justamente pelo ótimo relacionamento, mas você lembra de algum episódio que precisou aqui da região intervir a comissão de defesa da prerrogativa? Eu não me recordo. Olha, de prerrogativa eu não me recordo. Existiram alguns casos pontuais que eu me lembre que tiveram relacionados à atuação de advogado no CDP de Itaiúva, antes do atual diretor, porque com esse atual diretor, nos 9 anos do exercício do meu mandato, a gente nunca teve nenhum problema de violação de prerrogativa. Era anterior a ele que houve um problema, que foi uma sessão de desagravo durante o meu mandato. Ah, teve então. Explica isso sobre sessão de desagravo, é bem legal. Sessão de desagravo, ela acontece quando o advogado violado nas suas prerrogativas, ele provoca a OAB, explicando os fatos, narrando os fatos. A OAB, recebendo aquela petição do advogado, ele abre um processo administrativo. Nesse processo administrativo, ele abre vista para que a autoridade inquinada como violadora da prerrogativa profissional possa apresentar a sua defesa. O exercício de defesa é contraditório em ampla defesa. Que exemplo, né? Ele não é só do processo judicial, mas do administrativo também. Ele se manifesta em querendo, é um ônus.
Porque tem muita autoridade que viola as prerrogativas profissionais e quando instado pela OAB a se justificar ou dizer o porquê que fez aquilo, ela se cala. Mas o importante é você dar oportunidade para manifestação. Agora, o ônus de se defender ou não é dele. Então, ninguém é obrigado a apresentar a defesa. Né? Alguns nem apresentam. Apresentou a defesa, vai ser analisado pela Comissão de Ética e Prerrogativa. Se essa comissão entender que houve efetiva violação à prerrogativa profissional do advogado, é marcada uma sessão solene de desagravo àquele colega, em que é lida a denúncia, os fatos que ocasionaram aquilo, né? E se faz várias orações, vários discursos, né? Orações aqui no sentido de discurso, da oratória, né? Muitas vezes com a presença de presidente seccional da OAB, de conselheiros, etc., né? No sentido de valorização da advocacia e de repúdio, né? Porque, na verdade, a sessão de desagravo é um repúdio à atitude daquela autoridade que violou a ética profissional, para que você possa, de alguma maneira, reparar aquela mácula que aquele profissional sofreu pela atitude do ofensor. Na maioria dos casos, óbvio, indevidamente. Então a gente tem essa sessão de desagravo, uma sessão muito bonita, assim, até se tiver alunos ou advogados mais novos vendo a gente nesse momento, que vocês procurem, né, saber das sessões de desagravo e assistir uma dessas sessões. Eu já fui em numa praça, mas faz muito tempo, lá para 2010, 2009, e o presidente era o Durso, né? E ele fazia bem isso daí, né? E daí ele chamava desde o pipoqueiro, para chamar atenção mesmo, para mostrar que aquela autoridade tinha violado uma norma que não poderia violar e que estava causando um prejuízo para a advocacia como um todo e para o constituinte, né? Do advogado. E uma questão que se coloca muitas vezes, que a advocacia cobra, a OAB também, é a questão do local da sessão de desagravo. Tem muitos advogados que entendem que a sessão de desagravo deveria acontecer onde aconteceu o agravo, se for possível. Ou seja, se foi o juiz no fórum, a sessão teria que acontecer publicamente no fórum. Se foi no CDP, no CDP. Porque, de alguma maneira, você mostrar visualmente para aquela autoridade... Mas aí tem o problema que é um órgão público... Sim. E aí pode ter problemas se criar ainda mais problemas de prerrogativas, né? E eu acho que fazer em praça pública ou outro local público, assim, de acesso público, sem necessidade de autorização, talvez chama mais atenção do que num reservado, por exemplo, se a gente fizesse numa vara dentro de um fórum. Né? A última sessão que eu participei foi a violação das prerrogativas profissionais de um advogado em Barretos, e foi feito na praça principal de Barretos. Bem legal. Com som, com tudo. Então, quem passava na praça parava para assistir, a população. A população, exatamente. Tentando compreender tudo aquilo que estava acontecendo. Teve a presença na época da presidente Patrícia Mangerini. Geralmente os presidentes vêm, né? Os presidentes das subseções vizinhas. Todos, fui eu. bem unido nesse a diretoria daqui quase foi toda na época. Foi eu, o doutor João, o doutor Anísio. É bem unido, né? E complementando... E a gente tem, às vezes, pontualmente, a gente tem problema, infelizmente, na justiça do trabalho. De prerrogativas, de proibição de advogado ter acesso à sede da justiça do trabalho. Não, a sede da justiça do trabalho, a sede. Tivemos um problema, acho que no meu último ano de mandato, que proibiram o advogado ter acesso à sede do Poder Judiciário. Qual que é o fundamento? Não tem fundamento. Simplesmente o juiz não queria que o advogado estivesse lá naquele momento, não queria que ele entrasse. Aí foi toda a comissão de prerrogativas, né, protegeu o advogado e tudo mais. Mas fora isso, eu não me lembro que nós temos problema de prerrogativa, não. Por isso que a gente está em constante evolução, né? Ô André, eu lembro um discurso seu, no ano de 2022, a Câmara Municipal de Jaboticabal elaborou uma láurea de reconhecimento para a advocacia, onde acho que uma centena de advogados, ou até mais... 100 advogados. 100 advogados, né? Foram homenageados. Eu, inclusive, meus agradecimentos, você... mais 98 advogados aí. E eu lembro no seu discurso que você falou mais ou menos assim, que não existe a democracia sem a advocacia livre. Sem a advocacia livre, né? Como é que você entende, seguindo esse seu pensamento, que foi bem marcante, a OAB na defesa das instituições democráticas, assim, em plano nacional? Olha, é uma questão hoje muito... Está muito na mídia, né? Por quê? As pessoas veem, de um lado, hoje estão vivendo num país polarizado.
Então nós temos aí dois lados bem nítidos em que ficam se digladiando a todo momento em todos os lugares. Nos lugares públicos, na mídia, etc. Né? Na família, no seio da na família. E aí, dependendo do que acontece com um dos lados por decisões judiciais, então, se o lado A é prejudicado por uma decisão judicial, o outro lado fala assim, cadê o AB vento, né? que não faz nada em relação a isso? Aí quando o outro é prejudicado, cadê né? o AB? Cadê o AB que não faz isso? Gente, a OAB ela existe para garantir o Estado Democrático de Direito, que só o Estado Democrático de Direito pode possibilitar a advocacia livre. Porque a gente não consegue imaginar numa ditadura uma advocacia livre. Né? Na ditadura, na última que nós tivemos, às vezes o sujeito ia advogado visitar, não pode entrar aqui não, advogado não pode entrar aqui não. Ele ia visitar, torturado lá. Não, e às vezes ele ia ser torturado junto. Bem lembrado. Assim, já que você quer isso, e os dois pau de arara. Pois coitado. Então não existe. Então o que a OAB tem que fazer? Garantir que haja o quê? Uma justiça também livre, independente do lado. Eu vi uma notícia que o Beto Simonetti, o presidente federal, ele esteve junto com os demais conselheiros estaduais no Supremo Tribunal Federal exigindo o fim daquele inquérito lá das fake news, né? Que foi aberto pelo ministro para ser investigado atos contra o ministro, que não acaba nunca. Isso viola a democracia, né? Porque você joga ali tudo que te contraria. Violar o sigilo da esposa do ministro, joga no inquérito da fake news. Violar o sigilo do ministro X, joga na fake news. Tem que acabar. Daqui a pouco do neto do ministro. Isso é uma atuação que a OAB tem que ter e está tendo. Agora, exigir que a OAB vá se manifestar porque o ministro determinou a prisão do ex-presidente. Ou porque lá para trás determinou a prisão do outro ex-presidente, que hoje virou presidente. Quer dizer, a gente fica vendo que é um jogo de lado a lado e que isso daí a OAB não tem que se envolver. A OAB tem que garantir o que é o Estado Democrático de Direito, o funcionamento. Agora, se imiscuir em decisão de mérito, em decisão jurisdicional, se é justa ou se não é justa, isso daí. E outras. Se eu estou defendendo eu como instituição, falo assim, olha, você agiu mal em relação ao réu X. Só que tem advogados defendendo esse réu, mas tem também do outro lado. Então eu vou escolher um lado? Então esses advogados aqui são melhores que aqueles. Então a OAB tem que ser sempre acima. Parte. Um outro ponto, uma outra faceta da sua administração foi, e você tem essa característica bem marcante de preservar a história. Você sabe muito sobre história. Eu particularmente conheço pessoalmente você, assim, então a gente tem amizade íntima e a gente sabe que você é um historiador, sabe bastante assunto de bastante natureza. E foi assim na ordem, você preservou bastante a história, relembrando momentos, advogados de renome que passaram por aqui, hoje já falecidos ou não, enfim, teve bastante o que exaltar nesse ponto. Essa memória institucional para as novas gerações, como é que você enxerga? Eu vejo que ela não é valorizada pelas novas gerações. Elas não têm interesse, infelizmente, na história da instituição, de como ela surgiu, do porquê que ela surgiu e de quem conduziu ela durante todos esses 100 e tantos anos que nós temos aqui em Jaboticabal já. Uma das instituições mais antigas em atividade em Jaboticabal é a Ordem dos Advogados do Brasil. A primeira coisa que eu fiz quando assumi a presidência foi tentar resgatar a história do nosso primeiro presidente, que ninguém sabia quem era, de onde veio, né, e não se tinha informações. A gente levantou toda essa questão, inclusive descobrimos que ele era autor de livros. Né? Ele era doutrinador do direito, inclusive. Mas eu vejo que as novas gerações elas não têm interesse. Dele num sebo, não foi? Achei 2 no estante virtual, inclusive um autografado. Tem aqui na casa um livro autografado pelo primeiro presidente que nós tivemos. Que legal. E tudo isso com auxílio também do teu parente, né? O Dr. Dorival Martins de Andrade, porque ele me indicou assim, olha... É uma brincadeira interna aqui. Eu sou parecido com o saudoso Dr. Dorival. Olha, você procura no jornal Combate que você vai achar informações. Ele deu a data, olha só, ele conhecia bastante. Eu fui pesquisar no museu, achei a data e achei, procurando em outros jornais, uma resenha de um livro dele. Foi aí que eu percebi que ele tinha livro. E aí eu peguei o nome dos livros, porque falava que aquele era o segundo.
Aí eu peguei e já falava no... e já coloquei na estante virtual e consegui comprar os 2 livros dele, que tem aqui na casa, inclusive. Esse resgate histórico É importante. do nosso primeiro... A gente tem aqui na casa até a primeira ata de 1932 de constituição, instalação da OAB. E o promotor votava, você viu? Exatamente. Naquele tempo eu não sei como é que funcionava. Eu acho que era nomeação, porque eu conversando outro dia com o nosso historiador, o Clóvis Capalbo, o Clóvis Capalbo me mostrou a carteira da OAB dele. A carteira da OAB dele tem a anotação dele, nomeado como delegado e nomeado como promotor. Ele é bacharel em direito. Então, era advogado, era promotor, era delegado. Isso, então... Hoje em dia é distante, né, penso que não existia, assim, a carreira do promotor público como a gente entende ela hoje, principalmente depois da Constituição de 88, E hoje, assim, talvez a gente pense assim, de manhã eu vou ficar na delegacia, mas à tarde eu vou pro meu escritório de advocacia. Eu vou advogar para aquela pessoa que foi presa de manhã que eu mandei prender, depois eu vou defender ele. É óbvio que isso não acontecia, mas assim... É estranho hoje, né? Tem que ter mais essa separação. A gente já é catequizado nessa separação, né? Nesses limites, assim. Mas antigamente, talvez até pela maior boa-fé das pessoas no trabalho, né? Conseguia fazer melhor essa separação aí. Ô André, e essas transformações de hoje? Vamos falar um pouquinho disso. A gente, advogado mais antigo, a gente está vivendo hoje um problema... Eu não sei se é um problema, uma época... sempre eu ressalto aqui, né? Daqui a pouco a gente tem que entrevistar o Leandro Carnal aqui, porque eu sempre falo dele, ele fala, tá acabando o mundo. Não, tá acabando o meu mundo. Então, assim... Hoje em dia a gente está vendo o judiciário, os advogados, juiz, muito ligado com a inteligência artificial, essa transformação da inteligência artificial no meio jurídico. Como é que você enxerga isso? A gente que a gente é do tempo da datilografia ainda, né? E aí? Quando eu comecei, minhas primeiras petições foram datilografadas. Foi um pouquíssimo tempo, mas foi. Eu vejo assim, é uma ferramenta importante? Sim, é uma ferramenta muito importante. Ela pode te auxiliar muito no seu trabalho para ele render mais. E render mais, hoje, né, com a minha vivência, render mais é assim, eu rendo mais para trabalhar menos para descansar um pouco mais. Que é a ideia da tecnologia. A ideia da tecnologia é essa. Eu penso que, principalmente na nossa profissão, a ideia da tecnologia para a gente ganhar tempo não é para a gente trabalhar ainda mais e se esfalfar ainda mais. Para a gente ter um pouquinho mais tempo para a gente descansar. Então veja assim, como auxílio para você agilizar o seu trabalho, então eu posso, por exemplo, hoje pegar um processo e pedir para a inteligência artificial analisar aquele processo, fazer um resumo para mim, por exemplo. Eu já ganho muito tempo com isso, dependendo do tamanho do processo, então eu já tenho um resumo feito. Ótimo, isso daí é uma ajuda fantástica. Eu posso pedir, por exemplo, num processo criminal, para que a inteligência artificial identifique dentro daquele processo, aí claro, você tem que dar os comandos, os prompts, etc, corretos. Quais são as teses cabíveis nesse tipo de caso? E de posse disso, você vai elaborar a sua defesa, a sua petição, as suas razões, etc. Com as suas palavras, com a sua personalidade e o seu caráter. O que eu tenho visto, e isso me assusta muito, é assim, a pessoa simplesmente passar para a inteligência artificial todo o trabalho a ser feito. Então o que você cria? Alguma coisa padronizada, muitas vezes errada, com muitos erros, porque a inteligência artificial ela não está ainda capacitada para ser perfeita, nem a gente que é ser humano, a inteligência artificial vai ser perfeita. E joga no judiciário dessa maneira. Mas está sendo dos dois lados, né? Dos dois lados. A gente tem visto, você deve ter visto, acompanhado, por exemplo, sentenças que são lançadas no sistema com o prompt de comando daquela própria sentença, que o juiz deu um prompt e nem prestou atenção no nosso grupo aquele dia lá. Nem prestou atenção para editar. Então eu acho assim, a gente tem que usar a inteligência artificial com inteligência. Né? E por quê? Eu falo com os advogados mais novos e com meus alunos. Tem advogado que eu não preciso nem ler de quem é aquela petição. Só a gente já percebe. Eu já percebo pelo jeito de escrever quem é, porque são petições com personalidade, com um jeito próprio, etc. Quando você joga tudo para a inteligência artificial, você perde tudo. Você perde essa identidade. Você não tem uma identidade. Por exemplo, eu tenho um jeito de escrever. Eu acredito que os advogados
estão advogando aqui na cidade que me Mas conhecem, pega uma petição minha sem saber que é minha, sabe que foi eu que fiz. Com certeza. Né? Agora, quando você pega e joga na inteligência artificial, você joga tudo num bolo, que você não sabe quem fez, não é conferido, é jogado de qualquer jeito no Poder Judiciário. Né? E isso daí pode inclusive gerar posteriormente até a perda da ação. Exatamente. E esses casos que a gente... Vamos continuar nesse assunto. Esses casos que a gente está vendo, o judiciário aplicar multa. Hoje mesmo eu vi uma multa no advogado porque criou a tal jurisprudência, a inteligência artificial. Fala um pouquinho disso aí, que isso daí eu acho que está sendo comprometedor para toda a advocacia mesmo, né? O que tem acontecido é assim. Para a inteligência artificial, ao que parece para mim, não existiria lacunas. Onde existe uma lacuna tem que preencher de alguma maneira, porque tem que fechar aquilo para te entregar. Então, se você joga você dá um comando assim para a inteligência artificial, olha, eu quero que seja elaborada uma defesa prévia sobre legítima defesa num caso de ataque de um pitbull, sei lá, uma coisa desse tipo. Isso. Aí ela busca nas fontes dela, onde ela busca se municiar, não existe uma jurisprudência sobre pitbull, vou imaginar. Ela inventa. Porque ela não admite que vai ter uma lacuna. E ela colocou até o nome da parte como sendo um advogado, o advogado que solicitou a jurisprudência. Ou seja, ainda comprometeu ainda mais ainda, né? Então, é um risco que está se correndo por não conferência. Né? A gente tem tanto... A gente que viveu na época do papel, a gente tem tantos recursos para você elaborar uma petição sem precisar disso. E o tanto de RT que tinha aqui na ordem? Eu vinha fazer... Essa sala onde a gente está gravando esse podcast, por exemplo, é a biblioteca aqui da subseção. Como eu não tinha dinheiro para comprar a RT, que era caríssima a assinatura dessas revistas de jurisprudência... A RT é um livro, revista dos tribunais, um livro onde gerava todas as jurisprudências, ou seja, todos os entendimentos, né, dos tribunais eram lançados nesse livro e ele era publicado, e aí a OAB tinha. A OAB ela fazia assinatura porque era caro. Muito, né? Caro. E a gente vinha até aqui, a gente que era advogado não tinha como... pagar uma assinatura da RT, a gente vinha até aqui para ficar selecionando jurisprudência, anotando a mão. Pesquisando em livro. Para depois passar na nossa petição. Né? E hoje você consegue fazer isso num clique na internet, não precisa de inteligência artificial para isso. E outro, você aproveita e estuda o caso também. Exatamente. Então, eu acho assim, é importante a inteligência artificial? É importante. Eu sou daquele tipo de pessoa que é assim, eu nunca digo não a nenhuma inovação tecnológica, eu acho que a gente tem que ter. O mundo é muito melhor hoje do que era 20, 30, 40, 50 anos atrás. Você não tem dúvida, em todos os aspectos. Não existe aspecto que o mundo hoje não seja melhor do que antes. Né? Quem fala isso é saudosista e está preso no passado, porque hoje tudo é melhor. Só que a gente precisa saber usar. Sabendo usar da maneira correta, você usa a inteligência artificial, né, e sem correr esse risco de tomar uma multa, porque toma. Os juízes estão fazendo isso. Estão fazendo aí com uma certa razão, no sentido de que está colocando uma coisa falseada ali, uma coisa que não é verdadeira, né? Então é por isso que a multa vem, né? Porque está tentando a prova jurisprudencial ali, a indicação jurisprudencial feita por uma prova de um corte em tese verdadeira e depois vai se averiguar quando não é verdadeira, é uma tentativa de convencimento ilegal do juiz. Sim, o tribunal julgou dessa forma, é o jeito que eu quero. Você está tentando manipular. É uma manipulação que você está fazendo. E além disso, pode correr também em falta ética, né? Não, mas também, eu entendo que porque, salvo engano, uma das infrações éticas é você fazer alterar manipulação. Dispositivo de lei. Isso. Então, se você está fazendo, é uma infração ética disciplinar também. Vai além disso também, né? Só não é crime, mas vai responder uma multa, uma sanção pecuniária e mais infração disciplinar. A questão é quando acontece o contrário, né? Como que a gente vai fazendo, a gente não tem como tomar nenhuma providência. Nada, né? Não vai acontecer nada. Né? Mas, excelência, esse processo não é o meu. Eu já vi caso que uma juíza, ela julgava processos criminais e ela só trocava o nome de crime de tráfico. Envolveu 3 advogados. 3 advogados aqui de Jabuticabal. E daí ela só trocou o nome, os fatos ali, porque um tinha, vamos supor assim, 50 kg de droga, o outro tinha 100 kg, o outro tinha 150, então adaptava
a quantidade e o tipo de droga, mas a sentença era a mesma. Mas você fez eu lembrar de uma questão que me deixa muito triste, que é a seguinte, falando da virtualização do direito e do processo. Quando era físico, a gente participava de uma audiência criminal, ouvia-se as testemunhas, o réu, né, alegações finais, concluso para a sentença. Né? Era assim que funcionava. E a sentença saía ali, daria uns dias. Hoje, a gente está numa audiência virtual, não sei se aconteceu com você, comigo já aconteceu. O juiz acaba a audiência, alegações finais, o promotor faz alegações finais pela acusação, você faz as alegações finais pela defesa, 30 segundos depois tem a sentença publicada. Ou seja, ninguém avaliou nada, né? Ok, mas o que foi avaliado? Você acabou de terminar Tava pronto, né? Mas como? Então, assim, a advocacia hoje é problemática, os desafios são muito grandes, né? Muito grandes. Ô André, a gente já está entrando numa reta final aqui, mas eu não posso deixar você sair daqui sem você falar sobre a sua atuação atual, hoje em dia, na Comissão de Ética e Disciplina da OAB de Jaboticabal. Hoje você é o coordenador-presidente dessa comissão, né? E conta um pouquinho pra gente a importância dessa comissão. Eu sei, você já foi anteriormente também, lá pro ano 2010, quando estava comigo, né? E você sempre teve esse carinho, essa propensão a comissão de ética, você sempre trabalhou bem esses valores que a advocacia deve assegurar e preservar. Como é que é a sua afinidade com a ética? Qual o trabalho da comissão? Explica um pouquinho pra gente. Bom, em primeiro lugar, quem me colocou na questão de ética foi você, né? Quando você foi candidato a primeira vez, você veio e pediu o apoio da gente, a gente resolveu apoiar. E depois que você ganhou, você falou assim, bom, agora que a gente ganhou... Mas não podia ser outra pessoa. Agora tem que trabalhar também, né? Então a gente foi trabalhar na comissão de ética, trabalhei nela até começar o exercício da presidência, saí da presidência, o Dr. João Martins, o atual presidente, me chamou e assim eu tenho feito parte da comissão atualmente também. Ou seja, cara, na verdade eu nunca me afastei, né? Porque mesmo como presidente, embora você não seja da comissão de ética, você toma conhecimento de tudo que acontece. E a atuação na comissão aqui em Jaboticabal é assim, praticamente é sempre os mesmos. Você fala os advogados averiguados. Que cometem infração ética são sempre os mesmos. É uma coisa assim que me chama muita atenção. Em âmbito regional também. É sempre os mesmos. Né? As reclamações, né, sempre direcionadas às mesmas pessoas. Outra coisa, a maior infração que nós temos aqui, falta de prestação de contas. É advogado que levanta dinheiro que é do cliente, ou pega tudo para ele, ou pega uma parte maior do que a deveria pegar, que cobra valor de custo que não existe. Então, olha, a custa né? É R$1.000, é R$2.000, me dá os R$2.000. Quando ele vai olhar o processo, a custa ou não existia ou era de R$100. Então é muito comum. Uma que a gente consegue contornar é a questão dessa falta de comunicação do advogado com a parte. Porque o cliente ele tem o direito de saber como está o processo dele, que você preste contas disso também. Isso entra na prestação de contas também, você ter essa... Sim, claro. Né? Não é só questão monetária, é também das informações que você tem deu que certo prestar. A sentença, você não vai precisar pagar mais, ou você está divorciado. E tem advogados que negligenciam essa conversa com o cliente. Então, às vezes, vem aqui conversar comigo, eu falo, olha, tem que ligar pro colega, falo, recepciona ele, conversa com ele, dá uma atenção melhor. A gente sabe que às vezes é complicado, que o cliente é meio ansioso, né, daquelas questões e tudo mais. Mas vamos conversar. Mas o problema maior é esse, é a prestação de contas, é a apropriação de numerário. André, mas daí você falou assim, tá sempre sendo os mesmos. Ou seja, os mesmos advogados que caem aqui justamente para averiguar a possível irregularidade de conduta. Você acha que eles não estão sem... Essa é uma crítica, talvez. Você acha que a legislação ainda é fraca para punir esse advogado, para que tenha uma sanção tão fortalecida para que não aconteça a segunda vez? Eu acho.
Eu acho que o nosso código de ética e disciplina, embora seja um bom código, a nossa legislação é muito boa, a legislação da OAB em relação a isso, mas eu penso que a punição devia ser maior. Às vezes eu vejo aí, a gente acaba não sabendo, né? Porque é sigilo. Então, a gente recepciona às vezes a reclamação, encaminha a reclamação aqui pela subseção, mas a gente não sabe o resultado, que tipo de punição que deu. Depois a gente vai olhar pela jurisprudência, também sem saber os nomes, tá? Porque não tem como saber, é sigilo. Por exemplo, você me perguntar, não sei o que aconteceu, não sei. É sigiloso e ninguém passa. A OAB respeita muito isso. Por exemplo, se eu ligar lá no OAB e falar, sou presidente da comissão, o que aconteceu? Não vai passar, não adianta. Nem o presidente da subseção. Mas aí eu vejo às vezes, né, nas jurisprudências eu vejo isso, e sem nome, né, a gente não sabe quem foi. O fulano, não, falta de prestação de contas, suspensão por 1 mês, 2 meses, 3 meses. Gente, é muito pouco. Aí para você ter algum problema na sua carteira, né, de você ter ela cancelada, você ser afastado do OAB, você precisa ter 3 punições. E no intervalo de tempo ainda por cima. Porque se é num espaço de tempo muito grande, né, já 3 não basta, porque é 3 em determinado período, se não me engano, de 5 anos. Então eu acho brando demais, eu acho que tinha que ser mais pesado. Mas, ao mesmo tempo que eu acho que tem que ser mais pesado, a OAB tinha que exigir das faculdades de direito do país maior seriedade nos cursos de ética e disciplina que base, são ministrados ali na faculdade. Eu vejo muito aqui, Alamar, assim, porque como eu sou professor há 10 para 11 anos na faculdade, muitas vezes alguém vem falar, ou eu fico sabendo de algum fato relacionado a algum ex-aluno meu, que eu conheço o caráter, eu conheço a personalidade, porque muitas vezes eu convivo com meus alunos 3 anos. Eu sei quem é quem. Eu conheço meus alunos. E eu sei que, por exemplo, aquela pessoa não é uma pessoa desonesta. É uma pessoa que pode ter tido algum problema na formação na faculdade e desconhecer que determinada coisa era uma infração disciplinar. E que aí você consegue, na explicação, contornar para que não haja uma punição. E é certeza, quando você faz isso, você nunca mais ouve falar o nome daquela pessoa aqui na comissão de ética. Porque era falta de informação. É uma das perguntas que eu ia justamente fazer para você. Você acredita que... Eu acho que você já respondeu, mas vamos lá. Você acredita que, na sua experiência, esses problemas éticos da nossa advocacia aqui, você falou de aluno, mas a gente está falando aqui agora da advocacia, decorre da má-fé do advogado ou do desconhecimento das regras? Quando se relaciona a outros fatos que não sejam apropriação de numerário, eu acredito que seja falta de formação. Falta de formação, também acho. Quando se trata de numerário, não existe, porque isso daí é uma regra de vida. Que eu não posso pegar o que é seu, é uma regra que eu aprendi com a minha mãe, você aprendeu com o seu pai, nós aprendemos em família. É uma questão de sociedade. Agora, muitas outras não. Então, o que eu penso? A formação na faculdade, e uma coisa que eu acho que deveria ser proposto na OAB, em que você tivesse que fazer um curso intensivo, seja pela ESA, de ética profissional antes de receber a carteira. De ética e prerrogativa. Olha, você vai receber sua carteira, né? Você vai ter um curso gratuito, você vai receber esse curso gratuito pela ESA e você vai ter que cumprir essas horas-aula para receber sua carteira. Para ter um conhecimento mínimo. Para ter um conhecimento mínimo e forçado. Porque eu acredito nisso, porque na faculdade muitas vezes é difícil você... geralmente ética está no último ano, o aluno está querendo ir embora, está se formando. Né? Então a OAB fazer algum tipo de curso obrigatório antes da entrega da carteira, de prerrogativa e de ética profissional. E chegando nessa parte aí que a gente tocou do desconhecimento que atinge realmente, também concordo com você, que atinge grande parte da advocacia, desconhecimento das regras éticas, do que pode e que não pode, a gente entra num assunto assim sensível, que é crescimento de rede social. Crescimento de rede social também dificulta bastante a movimentação ética e o limite ético e tudo mais. Na sua visão, quais os principais equívocos que os profissionais cometem ligado com esse tipo de exposição em rede social? É o excesso. Porque se a gente for analisar toda a legislação e as decisões, a jurisprudência que a gente tem em relação à publicidade, porque quando a gente fala em rede social, a gente está falando de publicidade, né? Da publicidade da profissão, a punição vem no excesso, né?
É aquela questão assim do porquê, né? Qual é a finalidade que você está fazendo? Por exemplo, eu sempre recebo esse tipo de pedido. O fulano advogado gravou um vídeo falando das vítimas do banco BMB, né? Que está na mídia, BMB. Olha, se ele simplesmente falou o seguinte, olha, isso daí foi uma fraude financeira, uma pirâmide que aconteceu assim, 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 que tem como consequência isso, aquilo, outro, né? E que pode gerar uma ação para você se ver ressarcido e tal. Está informando, não tem problema nenhum. E se ele coloca no final, estou à disposição, meu escritório se encontra à disposição? Já teve o problema da finalidade. Por que você gravou esse vídeo? A gente já volta na pergunta, porque sempre eu acho que o advogado, a advogada, para saber se alguma coisa infringe a ética ou não, é sempre para que ele fez isso? Então, se você olha lá e fala assim, mas peraí, por que ele colocou depois, conte comigo, ou meu escritório fica em tal lugar, ou colocou meu telefone, eu estou à sua disposição. Por quê? Porque ele está se oferecendo para você. Porque eu sempre falo, se ele simplesmente coloca do Banco BMB e fala, informativamente, sem colocar endereço, sem colocar nada, é óbvio que pode ter gente que vai procurar ele. A gente também não vai ser bobo de achar que ninguém vai atrás dele, vai, né? Mas alguém pode ver aquele vídeo e falar, meu advogado é o André Bottino, eu vou procurar ele para saber dessa questão, então ele está me ajudando. Isso acontece muito comigo. Tem muita gente que vai no meu escritório me procurar porque fala que viu um vídeo de outro. Você faz isso, que eu vi o vídeo que dá na internet? Né? E que se a gente for levar ao pé da letra, assim, porque não pode nada, eu não poderia dar aula e advogar. Porque você está dando aula, você está sendo exposto lá na faculdade para vários alunos que tem pai, que tem mãe, que tem parente, que tem vô, que tem vó, que pode chegar e falar assim, olha, eu vou contratar meu professor. Não pode nem na igreja, né? Não pode ir na igreja. O outro vai ser o pastor, o advogado é pastor. Não pode. Por quê? Porque olha só, o pastor é advogado, então se eu tiver um problema... aí vai... Então, na verdade, respondendo a tua questão, eu acho assim, você tem que ver a finalidade, o porquê que a pessoa fez isso. Se você acha uma finalidade que não é lícita, é uma infração ética, né? É muito tênue, mas... exatamente, é bem... de cima aí. André, no final do ano de 2024, numa outra entrevista, eu te indaguei qual que seria, na sua visão, o futuro da advocacia nos próximos 10 anos. E naquela oportunidade você falou trabalho e estudo. Mantém isso ou teve alguma alteração tendo em vista essa nova advocacia com essa tecnologia nova? O que você diz sobre isso? Qual o futuro da advocacia nos próximos 10 anos? Olha, eu acrescentaria o seguinte, né? Porque naquela época a gente não tinha, acho que, uma noção muito clara dessa inovação, né? da inteligência artificial, das audiências virtuais, etc. Então, assim, você trabalho, estudo, utilização dessas novas tecnologias para que você agilize o seu serviço, otimize o seu serviço e tenha mais tempo livre para você. Por que eu digo isso, Alamar? Porque a gente tem visto que a advocacia é uma das profissões que são mais insalubres que a gente tem, onde você vai ter muitos tipos de doença cardiovascular, você vai ter hipertensão, né, vascular, hipertensão, infarto e tem muita ansiedade. Por quê? Por causa dessa correria do nosso dia a dia, que não vai te levar a nada, não vai te levar a nada. Vou colocar isso na cabeça. Você não vai ter mais clientes se você trabalhar o dia inteiro, você tem que arrumar mais tempo para você. Então, trabalho, estudo e a utilização dessas novas tecnologias para você ter mais tempo, né? Por exemplo, que nem você falou no começo da nossa conversa, eu vou ter uma audiência em São José do Rio Preto, vamos imaginar. Antes, 150 km para ir. Eu tinha um tempo de deslocamento para lá inútil, que eu estou dirigindo e correndo risco. Mas para voltar. E hoje, faço online. O que eu vou fazer com essa diferença de tempo? Curte um pouco a vida, né? Sabe, relaxa um pouco mais, fica mais tempo com a família. Mais tempo com a família. Então eu trabalho, estudo e um pouquinho, né, de descanso. Ótimo. Vale a pena. André, a gente tá chegando ao final, quero te agradecer. A gente tem um presente aqui para você, que eu acho que inclusive é a tua cara, pode abrir. A gente tá falando que, né, você... Não chegamos a tanto. Tricolor. Não chegamos isso a muito, tanto. Me deixa muito feliz. Mas pode abrir aí pra gente ver. Vamos. Mas, como a gente falou que você tem essa vocação
de historiador, conhece bastante história, tá sempre envolvido com os principais fatos aí que aconteceram, sempre destacando tudo mais. Eu achei que esse daqui seria extremamente apropriado para você. Espero que você goste. Como se tratam de livros, como eu já percebi aqui, vai ser muito bom mesmo, porque eu gosto. Acho que eu vou ter que acabar... Vai ter que acabar rasgando aí. Nisso aqui, né? Mas a gente fica querendo preservar. Enquanto isso, eu vou falando. Pessoal, dá o like. Se vocês gostaram, assinem o canal, se inscrevam, compartilha, deixa o seu comentário. A gente tá aqui tentando fazer o trabalho bem legal, trazendo advogados. André, a gente vai trazer também o presidente e a vice-presidente do Tribunal de Ética também. Gente, muito feliz, legal, né? Luiz de Camões, né? Autor português. Exato. Né? Muito obrigado. Foi com certeza carinho. É um baita de um presente. Muito legal. Obrigado mesmo. E a gente vai trazer, André, Dr. Teodósio, doutora Márcia, presidente e vice-presidente do Tribunal de Ética, nosso aqui do TED 8 de Araraquara. Eu queria que você, já fica o nosso convite aqui para você participar comigo, porque você é o presidente da Comissão de Ética, tem vasto conhecimento sobre esse assunto aí, tem que estar envolvido aí pra gente indagar eles sobre isso que a gente discutiu hoje aqui, como é que tá a ética na nossa região, no estado de São Paulo. Hoje a gente tratou aqui, obviamente, de super interesse de Jaboticabal, mas como é que tá isso daí a hora que sobe? Quando sai de Jaboticabal, você falou, não tenho acesso. E aí, o que acontece lá em cima? Como é que a gente fica sabendo? Como é que tá as condutas aí, né? Tá tendo muita punição, não tá tendo punição? Como é que tá Jaboticabal? Como é que tá a reincidência? Reincidência eu acredito bastante. Jaboticabal é muito bom, eu já posso até adiantar aqui porque eu tenho esse conhecimento. Jaboticabal é tranquilo nesse ponto aí. Os casos que ocorrem aqui, geralmente é porque a competência é formada do local da infração. Então, porque ocorre aqui, mas muitas das vezes nem é por advogado de Jaboticabal. A Justiça do Trabalho, porque pega regional. Exatamente, porque assim, a advocacia de Jaboticabal, ainda bem, nunca aparece lá o nome, sempre os mesmos, mas cidade grande, então assim, tá bem valorizada aqui, bem ética. Então, pessoal, deixa o like. André, pede pro pessoal deixar o like aí. Deixam o seu like, não deixam o dislike. Se for deixar o dislike, simplesmente deixa quieto, né? Mas dá o like, compartilha também, né? Compartilha, se inscrever no canal, deixar comentário. O André, a gente tá aqui hoje, André Bottino, ex-presidente da Ordem, pessoa de integral reputação. Se você for meu aluno, dá o joinha aí, fala que é meu aluno depois no comentário, depois na conversa. Isso tá valendo, hein, gente? Isso é importante, então, aí, hein? Vamos encher de like aí. Na aula eu vou agradecer, né? Não vai ter nenhum favorecimento, não. Vai ser só agradecimento. Muito bem. Pessoal, a gente encerra por aqui. André, muito obrigado, satisfação te rever, satisfação em ter você aqui com a gente, sempre colaborando com a advocacia de Jaboticabal, independente de diretoria. Isso é muito importante, porque é uma sucessão, a gente sabe como é que é a política de ordem, na verdade todo mundo querendo o bem comum da advocacia, não é? Sempre foi assim. Né? Independente, não tem partidarismo, é sempre um segmento, uma sucessão aí. André, muito obrigado, a casa está aberta, obviamente, o podcast sempre aberto para você e para quem você indicar. Pessoal, a gente encerra por aqui, deixa o like mais uma vez e até o próximo programa.